E quinta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com a nutricionista Aline Oliveira, do Instituto Penedo. Aline, seja bem-vinda aqui. Há quanto tempo não apareci aqui no nosso Panorama 95? Bom dia. Bom dia. Pois é, tem um tempinho. Bom dia, pessoal que está nos escutando, nos vendo. É um prazer estar por aqui novamente. A alegria toda nossa recebê-la aqui no nosso programa. Páscoa tem muito a ver com essa questão de doce, de chocolate. Há como comer sem se preocupar demais, por exemplo? Pronto, tá tudo interligado, né? Inclusive o chocolate e a Páscoa surgiu por esse movimento. Representa amizade, o amor, renovação. Então, o chocolate tem tudo a ver com esse momento. E eu elenquei aqui alguns pontos para que nós comamos sem medo. Porque, afinal, é um momento específico do ano e todos os cantos têm o chocolate e não precisamos ter medo de comer ele, certo? A substância do chocolate em si vai estimular o nosso organismo para que nós tenhamos sensações de prazer e bem-estar. Então, chocolate sempre super bem-vindo. E, a princípio, comer ele sem medo, certo? Aline, eu ganhei um ovo de chocolate. Pode comer sem medo. Mas não foi só um. No meu trabalho eu ganhei um, aí eu ganhei outro do meu amigo, aí meu namorado me deu outro, já se vão 3, né? Não precisamos comer todos os ovos de uma vez. Ganhou o ovo, come o que você mais gosta, pode comer primeiro ele. Não come direto da embalagem, tira ele dessa embalagem, vai comendo os pedacinhos, certo? E lembrando de saborear esse chocolate. Porque quando a gente ganha um ovo, o que é que a gente quer fazer? Ou um chocolate mesmo. Quer comer todo de uma vez. Enquanto tem, vem. Vamos tentar não fazer isso. Tentar ir dosando esse chocolate, certo? Pega uma partezinha, guarda o resto, coloca na boca, aproveita aquele sabor, espera o chocolate se desmanchar para a gente conseguir aproveitar ele da melhor forma possível. Mas não precisa deixar de comer nem jogar fora esse chocolate. Se tem muito chocolate, estou em uma dieta que não pode ter chocolate. Guarda os pedacinhos. Ou então, Aline, mas eu não tenho controle de ter esse chocolate todo em casa. Chama os amigos, o resto da família, todo mundo vai ser feliz e vai ser um momento de descontração compartilhando. Então, no caso, assim, o perigo é o exagero, né? Perigo sempre é o exagero, mas pode ter. E lembrando que um diazinho, que vai ser, por exemplo, domingo de Páscoa, geralmente é o dia de chocolate. Um dia específico com esse chocolate não é o que vai fazer você engordar. Mas por que não exagerar? Porque o ovo ele é rico em gordura e em açúcar. Então, em excesso, esses dois bonitinhos não vão te fazer bem. Então, mais por isso que a gente não deve se exceder. Agora, quando se fala em doces e chocolates, existem impactos na nossa saúde que eles provocam? Sim, com certeza. Principalmente se você já tiver alguma doença pré-existente. Para diabéticos, então, o chocolate e o ovinho de Páscoa não é tão interessante, certo? No momento, eu estou tentando me recordar se existe algum que é para diabéticos, mas mesmo que tenha, não consumir em excesso, certo? Porque vão ter alguns aditivos que não são interessantes, mas a gordura que tem nele, quando a gente come em excesso, não vai ser bom para a saúde. Então, existe alguma forma de você consumir doces e chocolates de maneira mais saudável? Sim. Trazendo ainda para esses ovos de Páscoa, ganhou os 3 ovinhos que eu falei no começo. Fraciona ele de preferência após o seu almoço. Você pode guardar na sua geladeira, corta os pedacinhos. Para alguns pacientes meus eu indico comprar a barra de chocolate, para quem gosta, e fracionar o chocolate e botar em embalagens individuais, com papel filme ou aqueles alumínio. E aí você guarda os tabletezinhos e sempre pós-almoço, principalmente pós o almoço, você come. Mas por que pós o almoço, Aline? Porque no almoço você ingeriu ali sua proteína, que foi sua carne, seu frango, teve o carboidrato, arroz, macarrão, as verduras. Então você já vai estar saciado e não vai querer encher sua barriga com chocolate. Então, pós-almoço é um excelente horário. Pois não, Jardinho. Fiquei curioso desse pós-almoço. Pós-almoço imediatamente ou 30 minutos, 1 hora? Pode ser assim que você comeu, na hora que tiver vontade. Então,
Deu vontade, come. O ouvinte pergunta aqui se é possível manter uma alimentação equilibrada mesmo com a correria do dia a dia. Com certeza. E aí, para isso, o que é que a gente sempre frisa? Organização. Ah, Aline, mas minha semana é muito corrida. Eu trabalho de 7 da manhã às 11, depois pego de 1 até 5. Mas aí, em algum momento, a gente tem que se cuidar, certo? Então, o que eu sempre indico? Tire umas 2 horinhas do final de semana. Você prepara, pode ser as marmitinhas. Para quem não gosta da comida, de toda a comida na marmitinha, você pode deixar pronto um frango, uma carne, que já vai facilitar a sua vida para você não ir para o mais rápido sempre. Então, você tendo alimentos pré-prontos ou totalmente prontos na sua vida, vai facilitar e sim você vai conseguir uma alimentação equilibrada durante toda a semana. O estresse, a ansiedade também, eles provocam em você mais fome? Tem pessoas que dizem, eu quero comer demais para poder controlar o meu estresse e a minha ansiedade. Existe uma relação? Sim. Existe tanto os dois lados, certo? Algumas pessoas, quando estão estressadas ou ansiosas, comem muito, não conseguem parar de comer, tem uma compulsão mesmo, enquanto outras pessoas ficam totalmente sem fome, sentem como se fosse uma coisa tampando a garganta. Então, tem esses dois lados. O que eu sempre indico para quem me diz que está ansioso ou está compulsivo, procure um psicólogo. Nós precisamos tratar tanto o lado nutricional quanto o lado psicológico. Sempre que a gente fala em alimentação, a mente é muito poderosa, então a gente precisa sempre estar acompanhado do psicólogo para isso. Outra ouvinte aqui, bom dia, queria que a doutora falasse sobre transtornos alimentares. O que seria o transtorno alimentar? Seria justamente essa compulsão ou a falta do apetite, que pode ser anorexia, bulimia, tem alguns transtornos. Será que ela tem algum específico que ela gostaria de saber? Se ela puder explicar, porque tem vários transtornos, é isso? Isso. Mas os mais comuns hoje em dia, ou melhor, o mais comum hoje em dia seria esse comer excessivo, que muitas vezes está associado ao nosso estresse e ansiedade. Muita coisa para fazer, pouco tempo, você acaba querendo descontar em algo. Ou então, eu consegui fazer uma coisa, estou muito feliz, desconto na comida também. Como se procurasse uma válvula. E aí a gente tem outras opções de procurar prazer sem ser na comida. Vai ler um livro, assistir um filme, ter uma conversa pessoalmente com um amigo, podemos trazer a alimentação de uma outra forma, por exemplo. Vou chamar aqui o Hudson e vamos tomar um café da tarde hoje e conversar. E aí a gente pode trazer um bolo e o café e tentar comer de forma calma, porque quando você está com outra pessoa, geralmente você não só engole. Que quando você está ansioso, o que você quer? Comer até não ver mais nada na frente. E quando a gente come de forma tão rápida assim, nosso cérebro ele não sabe que a gente está comendo. Não sei se vocês já prestaram atenção. Quando você está com muita fome, que você senta para comer, você quer acabar aquele prato logo que está na sua frente. Então você engole a comida. Isso é prejudicial? É prejudicial, porque nossa cabecinha ela precisa de uns 10 minutinhos para entender que a gente está começando a comer. Então, por isso que o mastigar é tão importante. Quando você vai tentar entender que como está comendo, você já comeu há muito tempo já, né? Tanto que a gente leva isso para o doce. Maioria das pessoas, quando vai comer um doce, também come que nem sente. E o ideal quando você vai comer alguma coisa doce é o quê? Coloca na boca, onde é o canto que a gente mais sente o doce? Na língua. Quem é que para aí para deixar esse doce na língua e sentir todo o seu sabor? A maioria só engole. E a gente não para sentir o que é que está realmente comendo. Qual é a diferença de engolir para mastigar? Pronto. Colocou na boca, trazendo para... Todo mundo já comeu nessa hora, eu acredito. Se você come rápido, muita coisa, às vezes vomita. Algumas pessoas, quando acontece isso, a comida tá lá, o macarrãozinho bem bonitinho, inteirinho, os pedacinhos de arroz, significa que não mastigou. Quando você mastiga, você tritura. Ou seja, o dente vai bater um no outro para quebrar aquela comida, que é para chegar no estômago já triturado. Isso seria o mastigar. O engolir, você coloca a comida na boca e ela só passa. Tanto que, trazendo também para arroz de leite, que a gente tem muito comum aqui na nossa região. Algumas pessoas costumam não catar quando vão fazer, não tirar as escolhas. E às vezes passa uma pedrinha. Se você não mastiga, você não sente aquela pedrinha. Mas se você mastiga, quase todo mundo aqui já mastigou uma pedra que eu sei. Comum. Então,
O mastigar, você sente tudo que está entrando na sua boca. Se você não tivesse mastigado, aquela pedra teria sido engolida. Então, Agora, mastiguem. você tem que mastigar por quanto tempo? O ideal é que tenha aí pelo menos umas 15, 20 mastigadas, no mínimo. No mínimo, né? É. Cada alimento que você coloca na boca, no caso. Mastigar até sentir que sua saliva, ela começa a digestão do seu corpo. Então, primeira digestão começa na boca, com a saliva. Você tem que mastigar até esse alimento estar bem trituradozinho para poder engolir. Quando você não faz isso, quando você só engole, seu estômago vai ficar muito pesado, porque ele vai ter que fazer todo o trabalho que sua boca teria feito. Então, mastigar para isso também. A outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta o seguinte: meu filho tem intolerância à lactose. Ele só tem que comer produtos sem lactose? Pronto. O que acontece nos produtos sem lactose? Todo produto, se for um produto à base de leite, sem lactose, ele vai ter o leite mais uma enzimazinha que vem, que é para digerir esse açúcar que tem no leite, certo? Então, a intolerância à lactose é quando o nosso corpo ele não consegue digerir esse açúcar. O ideal é que você evite estar comendo, certo? Não consuma sempre, mas se for consumir um produto que tem leite, que seja ou zero lactose, ou que você compre essa enzimazinha, que vende em toda a farmácia para estar consumindo, certo? Mas, a princípio, eu indico que não esteja fazendo tanto uso, nem da enzima, nem dos produtos com leite. Que hoje em dia a gente já tem uma gama enorme no mercado. A nossa ouvinte coloca o seguinte: pergunta ao nutricionista, eu tirei do meu jantar a alimentação grosseira. Hoje eu faço uma papa de aveia, um suco, uma torrada, e tem noites que eu não janto. É normal ficar sem jantar a noite toda? Pronto, sobre ficar sem comer. Depende do que você está buscando. Algumas pessoas fazem como se fosse um jejum. Esse jejum ele não deve ser feito por muitos dias na semana, certo? Porque vai causar deficiências nutricionais e pode te causar outras doenças mais sérias. Sobre tirar o comer grosseiro, eu entendo que é tirar arroz, macarrão, feijão. Você pode consumir eles ainda, certo? Não teria problema, porque eles vão ser, por exemplo, macarrão e arroz, eles vão ser equivalentes a esse pão que você está consumindo, a essa aveia que você está consumindo. O que vai variar é o que você vai ter como acréscimo. Mas, de regra, pode consumir esses carboidratos, arroz, macarrão, pão, a tapioca, e sempre estar consumindo uma proteína junto. Que no caso dessa papa que você come, por exemplo, vai estar no leite. Mas se for um arroz, você pode estar consumindo com frango, sem problema. Pode estar consumindo com uma carne. Pode estar consumindo tranquilo esses alimentos, não vão te fazer mal. Eu digo que isso varia de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas, quando consomem esse arroz ou esse feijão, vão se sentir muito pesadas. E aí pode procurar algo mais leve. Temos aí omeletes da vida, por exemplo, como proteína, que com o arroz casa muito bem. Então, dica principal tente não ficar sem se alimentar. Quando você fica sem se alimentar em algum horário do seu dia, o seu corpo vai pedir em outro. Se eu fico sem me alimentar à noite, provavelmente no outro dia de manhã eu vou estar com muita fome, ou eu vou estar com muita fome no outro dia à tarde, porque o corpo ele precisa desses alimentos para ter energia. Então, em algum momento ele vai pedir. Assim, o ideal seria que ela fizesse todas as refeições do dia, né? O ideal seria isso. Que é o café, que é o lanche da manhã, o almoço da tarde, a janta, tem mais a ceia à noite, é? Depende da hora que você vai dormir. Dependendo da hora que você vai dormir, é interessante ter ainda outra refeiçãozinha leve. E esse jantar que ela passou, que ela falou aqui, que ela come papa com aveia, um suco e uma torrada, tá bacana? Não tão interessante. Pode melhorar. Em relação aos líquidos nas refeições, eles vão causar uma pequena distensão na nossa barriga, dependendo da quantidade que se tome, certo? Então, se você toma 2 dedinhos só de algum líquido, ainda é tranquilo. Mas se você vai tomar um copão daquele, não vai fazer bem para você. Então, indicaria tentar ver aí um pouco melhor essa opção de janta. Gente, a Aline Oliveira, ela é nutricionista do Instituto Penedo, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Você vai lá também no Instagram, Instituto Penedo. E o seu, Aline, qual é o seu Instagram?
Nutri Aline Oliveira. Nutri Aline Oliveira, não é isso? Isso. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só lembrando novamente que na Páscoa vocês podem comer o ovo de Páscoa, sejam felizes. Não pensem, eu vou passar o dia todo sem comer para comer esse ovo. Sem peso na consciência, Sem né? peso na consciência. Se for comer, come o pedaço do seu chocolate e depois volta a comer normal. Então, lembrem sempre do equilíbrio, tenham paz no coração e podem comer felizes. Que bom, viu? 8h28.